Você sabia que psicólogo e psiquiatra são profissões diferentes? Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o Dr. Roberto Querido, médico psiquiatra da Clínica Pacífico, e hoje eu vou te explicar isso com detalhes. Olha só, o cérebro humano é a máquina mais complexa que nós conhecemos. Tudo que ele faz geralmente com precisão e rapidez, e isso permite que a gente faça tudo, se movimente, raciocine, faça cálculos, pense e crie novidades. Agora temos que lembrar que o cérebro é um órgão do corpo. Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, como qualquer máquina e como qualquer órgão, o cérebro também pode dar defeito e ter alterações no funcionamento. Então a humanidade criou profissionais justamente para cuidar do cérebro quando ele não está bem. Pense no seu cérebro como se ele fosse um computador. Uma parte é o hardware, que são as peças do computador que podem dar defeito. A outra parte é o software, que são os programas que estão instalados nesse computador e podem dar defeito também. Quando o problema está no hardware, os médicos entram em ação para consertar esse cérebro. Por exemplo, se for necessário fazer uma cirurgia no cérebro, o neurocirurgião entra em campo. Se o problema for uma convulsão, o neurologista faz o tratamento. Mas se forem as funções mais complexas do cérebro que estiverem com problema, gerando transtornos de ansiedade, depressão, TDAH e toque, por exemplo, o médico que entra em ação e é o especialista é o médico psiquiatra. O médico psiquiatra tem recursos como as medicações e a estimulação magnética transcraniana para consertar as falhas de funcionamento cerebral que geram essas doenças mentais. Mas podem existir outros problemas na vida da pessoa que se assemelham aos problemas do software em um computador. Por exemplo, conflitos que podem ser internos ou externos. Por exemplo, uma pessoa pode ter conflitos consigo mesma pensando se muda de emprego ou se muda de país. Ou pode ter um conflito ligado a um relacionamento amoroso ou com as relações no trabalho. Aí entra o psicólogo, como se fosse para consertar o software do cérebro, utilizando as técnicas de psicoterapia. Então, como fazemos para tratar na prática? Geralmente nós escalamos o psiquiatra para tratar essas alterações de hardware e o psicólogo para atuar nas do software. Ou seja, o psicólogo e o psiquiatra realizam trabalhos diferentes e esses trabalhos são complementares. Um ajuda o outro. Imagina seu cérebro como seja um computador precisando de conserto. Vem o psiquiatra e conserta as peças quebradas e vem o psicólogo consertando a internet, por exemplo. Aí você tem novamente a sua máquina, que é o seu cérebro, de volta para você ter qualidade de vida. Tem uma coisa que eu considero fundamental: o psiquiatra e o psicólogo conversarem sobre o tratamento de cada paciente. Eu aqui na Clínica Pacífico, todas as vezes que eu consulto um paciente, eu encaminho um relatório para o psicólogo que atende esse paciente para a gente poder trabalhar em conjunto, sempre, sem exceções. Assim, eu, que sou médico psiquiatra, trabalho em conjunto com o psicólogo que atende o meu paciente. A gente passa a trabalhar de forma integrada. Isso faz o tratamento como um todo funcionar muito melhor. E eu faço questão que seja assim com os meus pacientes. Agora vamos esclarecer algumas dúvidas. Nem todo tratamento com psiquiatra utiliza medicação, porque hoje temos a estimulação magnética, que faz esse trabalho em grande parte das vezes com muita competência. Nós tratamos muitos pacientes sem utilizar medicação alguma, só com estimulação magnética. Em muitos outros casos, a estimulação magnética permite a gente também utilizar uma dose muito mais baixa de medicações, e assim o paciente passa a não ter efeitos colaterais com remédios. Geralmente isso ajuda demais. Outra dúvida: nem todas as vezes o psiquiatra e o psicólogo terão necessariamente que agir no mesmo caso, porque podem ter pessoas que só apresentem demanda para tratamento psiquiátrico ou para tratamento psicológico. Isso varia caso a caso. Seguindo o exemplo do computador,
Tem pessoas que só terão defeitos no hardware e outras que só terão defeito no software. Então, a gente faz o tratamento necessário para aquela pessoa, seja com o psiquiatra, seja com o psicólogo. Outra coisa, geralmente nem o tratamento com o psiquiatra, nem o tratamento com o psicólogo é eterno. A gente geralmente identifica o problema, trata o problema e libera o paciente de alta. Eu consigo dar altas para muitos dos meus pacientes e fico muito feliz com essas altas. E hoje em dia eu consigo ainda mais altas porque eu tenho a estimulação magnética me ajudando a ter taxas maiores de sucesso nos tratamentos. Gente, hoje em dia com a tecnologia que a gente tem, a maior parte dos tratamentos é feita apenas por um tempo. Não tem que ficar tratando os pacientes para sempre não. Bom, gente, por hoje é isso. Deixem suas dúvidas nos comentários que eu respondo com todo prazer. Até mais!